Temos esperado a tormenta passar. Esperado que as circunstâncias se organizem, que o que hoje parece incerto finalmente encontre alguma resposta, que a relação difícil se torne mais leve, que a pressão financeira diminua, que a preocupação com a saúde se esclareça, que a situação que vem esgotando você por dentro chegue, enfim, a algum tipo de resolução. E então, pensamos, finalmente encontraremos paz. Quando tudo isso terminar, quando as coisas se acalmarem, quando a vida parar de apertar tanto, quando houver espaço para respirar sem aquela sensação de que mais alguma coisa está prestes a cair sobre nós. Muita gente vive assim sem perceber, com a ideia silenciosa de que a paz é algo que vem depois do problema, depois da ansiedade, depois da perda, depois da confusão, depois que a vida finalmente se organizar o bastante para que possamos, enfim, descansar de verdade. Mas a tormenta raramente passa por completo. E isso é difícil de aceitar porque existe uma parte de nós que gostaria de acreditar que em algum momento chegaremos a um lugar em que tudo estará resolvido para sempre. Um lugar sem tensão, sem dor, sem interrupções, sem instabilidade. Um lugar onde nada mais nos sacudirá. E a partir desse desejo profundo, vamos adiando a paz, tratando-a como uma recompensa futura, como algo que será merecido quando a vida deixar de ser difícil, como um prêmio que virá depois que tudo estiver sob controle. Mas a vida não funciona assim. A vida, por sua própria natureza, é feita de ciclos. Tem calmarias e depois novas tormentas. Tem capítulos que se encerram e outros que se abrem com seus próprios pesos, suas próprias perguntas, suas próprias dores. Às vezes você passa meses sustentando algo pesado, e quando finalmente aquilo termina, existe um alívio real, mas não definitivo, porque pouco tempo depois, outra coisa aparece, outra mudança, outra perda, outra espera, outra forma de incerteza. Não porque a vida seja cruel, mas porque isso é viver. Movimento, mudança, beleza, dificuldade, amor e fragilidade entrelaçados de uma forma tão profunda que nunca podem ser separados por completo. Sempre haverá algo bonito e algo incerto acontecendo ao mesmo tempo. Sempre haverá algo pelo que agradecer e algo pelo que passar. Sempre haverá algo chegando e algo partindo. E se a paz só existir do outro lado da dificuldade, então ela será sempre algo pelo qual você continuará esperando. Sempre um pouco mais adiante, sempre depois disso, sempre no fim de uma tormenta que, quando terminar, será substituída por outra com um nome diferente. Por isso, a pergunta verdadeira não é: como chegar ao lugar onde nunca mais haverá tormenta? A pergunta é outra: onde vive a paz enquanto a tormenta ainda está aqui? Onde vive quando as respostas não chegam? Onde vive quando o corpo está cansado? Onde vive quando o medo fala alto? Onde vive quando a vida não se resolve no tempo em que você gostaria? A resposta, embora custe acreditar até que seja vivida, é esta: a paz vive dentro de você. Não como uma emoção frágil que só aparece quando as condições estão perfeitas. Não como uma recompensa por você ter suportado bem a dor. Não como um prêmio que a vida entrega depois que você finalmente foi forte o bastante. A paz vive mais fundo do que isso. Ela vive em um lugar que não depende completamente do que está acontecendo do lado de fora. Vive abaixo do ruído, abaixo da ansiedade, abaixo da mente que tenta prever tudo. Vive em uma parte de você que não foi destruída pelo que é difícil, embora possa sim ter sido cansada, assustada ou estremecida por isso.
Existe um lugar dentro de você que a tormenta não tocou por inteiro. Talvez você tenha se esquecido de como chegar até ele. Talvez faça muito tempo que você não fique em silêncio o suficiente para percebê-lo. Talvez a urgência tenha feito tanto barulho que você pensou que esse lugar já não existia mais. Mas ele continua aí, quieto, profundo, presente. É a parte de você que observa o que está acontecendo sem ser completamente engolida por isso. A parte que consegue sentir dor sem se tornar totalmente dor. A parte que consegue sentir dor sem resumir toda a sua identidade a essa dor. A parte que respira mesmo quando tudo parece confuso. A parte que, em um nível mais profundo do que a lógica, sabe que você já atravessou dias difíceis antes e, de algum modo, ainda está aqui. Essa parte sabe algo que a tormenta não sabe. Sabe permanecer. Sabe esperar, sem se romper por inteiro. Sabe que nem tudo o que treme na superfície representa a verdade completa do que você é. É aí que a paz vive. Não na superfície onde o vento bate mais forte. Não no lugar onde os pensamentos correm sem parar. Não na parte de você que tenta controlar tudo com pressa. Mais abaixo, mais fundo, como o fundo do oceano que continua em silêncio mesmo quando lá em cima as ondas se chocam violentamente umas contra as outras. Talvez seja isso que tanta gente esqueceu, que não somos só superfície. Não somos apenas os pensamentos que correm. Não somos apenas as emoções que sobem e descem. Não somos apenas o medo que desperta quando a vida se torna incerta. Não somos apenas o cansaço. Não somos apenas a tormenta. Também somos profundidade. Também somos presença. Também somos este espaço interior onde algo permanece, mesmo quando tudo parece se mover. E encontrar esse lugar não significa fingir que a tormenta não é real. Isso é importante. Não se trata de negar a dor quando ela dói. Não se trata de sorrir à força quando por dentro você está exausto. Não se trata de repetir frases bonitas para evitar sentir a verdade do que está atravessando. Não. A paz verdadeira não nasce da negação da realidade. Ela nasce da capacidade de sustentar a realidade sem se perder completamente dentro dela. Ela nasce quando você consegue dizer: sim, isso está difícil. Sim, isso dói. Sim, isso me assusta. Mas existe algo em mim que continua sendo mais profundo do que este momento. Isso muda tudo. Porque quando você acredita que a tormenta define toda a sua experiência, fica preso na superfície. Mas quando se lembra de que existe um lugar mais fundo dentro de você, começa a se relacionar de forma diferente com o que está acontecendo. O medo talvez continue ali. A incerteza também. A tristeza talvez não vá embora imediatamente. Mas elas já não ocupam todo o espaço. Já não se tornam o único lugar a partir do qual você vive. Você começa a respirar de outro jeito. Começa a olhar para a dificuldade sem se fundir completamente com ela. Começa a perceber que uma coisa é passar por uma tormenta e outra, muito diferente, é acreditar que você é a própria tormenta. Você não é. Você a está vivendo. Você a está sentindo. Ela está afetando você. Mas ela não define por completo quem você é. A paz interior começa exatamente aí, quando você deixa de entregar toda a sua identidade ao estado emocional que está atravessando. Existem dias em que o céu interior amanhece nublado. Existem dias em que o vento bate forte. Existem dias em que a mente se enche de ruído e o coração se cansa de esperar. Mas mesmo nesses dias,
Nem tudo em você está quebrado. Nem tudo em você está em guerra. Nem tudo em você se perdeu. Existe algo intacto. E não intacto no sentido de nunca ter sido ferido, mas intacto no sentido de continuar sendo verdadeiro, continuar sendo seu, continuar sendo uma fonte à qual você pode voltar. Uma quietude que nem sempre se parece com uma emoção agradável, mas com algo mais profundo. Uma presença, um saber silencioso, uma firmeza suave, uma estabilidade que não faz barulho, mas sustenta. Talvez você já tenha sentido isso antes. Talvez num momento inesperado, em meio a uma situação difícil, quando por alguns segundos tudo ainda continuava complicado, mas algo dentro de você parou de lutar. Talvez enquanto respirava fundo, talvez olhando para o céu, talvez em oração, talvez em silêncio, talvez depois de chorar. Talvez quando você se rendeu não à derrota, mas à exaustão de tentar controlar tudo. E naquele instante, mesmo sem que nada do lado de fora tivesse mudado ainda, alguma coisa mudou dentro. Isso era paz. E não a paz como ausência de tormenta, mas a paz como profundidade dentro da tormenta. A paz como um lugar ao qual você tem acesso quando para de viver apenas na superfície. E essa paz nem sempre chega de forma espetacular. Às vezes ela não vem como uma grande revelação. Às vezes não traz uma sensação intensa e imediata de alívio. Às vezes ela chega de um jeito muito mais sutil e muito mais verdadeiro, como uma pequena diminuição da tensão no corpo, como uma respiração que finalmente consegue descer mais fundo, como uma clareza suave que sussurra: você não precisa resolver a vida inteira agora. Como uma presença que lembra: eu ainda estou aqui. Como uma certeza silenciosa de que por mais difícil que tudo esteja, isso não alcançou o centro mais profundo de quem você é. E isso é mais poderoso do que parece. Porque quando você encontra esse lugar dentro de si, ainda que por poucos minutos, a tormenta deixa de governar tudo. O medo já não comanda sozinho. A urgência já não domina todo o ambiente interior. A reação automática deixa de ser a única forma de existir. Uma outra maneira de estar começa a surgir, mais enraizada, mais serena, mais fiel a quem você é. Uma forma de atravessar o que está acontecendo sem abandonar completamente o seu centro. E isso não significa que você nunca mais vá chorar. Não significa que você não vá se cansar. Não significa que as coisas deixem de afetar você. Não significa que a vida se torne leve do dia para a noite. Significa algo mais humano, mais real. Significa que você pode estar ferido sem deixar de ser habitado por paz. Que pode estar vivendo incerteza sem ser totalmente quebrado por ela. Que pode sentir a tormenta e, ao mesmo tempo, lembrar que nem tudo em você está à mercê do vento. Talvez durante muito tempo você tenha buscado paz tentando primeiro mudar todas as circunstâncias. E claro, há situações que exigem envolvimento. Há decisões que precisam ser tomadas. Há relações que precisam ser avaliadas. Há limites que precisam ser colocados. Há cuidados concretos que realmente importam. Ninguém está dizendo que o lado de fora não importa. Importa sim. O corpo importa, a saúde importa, as relações importam, a segurança importa, a vida concreta importa. Mas mesmo enquanto você cuida de tudo isso, existe uma verdade que precisa lembrar. Se a sua paz depender completamente de que o mundo pare de se mover, você viverá sempre à beira de perdê-la. Porque o mundo se move, as pessoas mudam, os planos mudam, o corpo muda, as estações mudam, as certezas mudam. E se você não descobrir uma paz mais profunda do que isso, continuará sempre esperando permissão para descansar.
Mas você não precisa esperar tanto. Pode começar a voltar para esse lugar agora. Não com violência, não se obrigando a se sentir bem, não se cobrando uma calma imediata, mas indo um pouco mais fundo do que o pensamento repetitivo, mais fundo do que a urgência de controlar tudo, mais fundo do que a história que o medo está contando, mais fundo do que o ruído da superfície. Respire, observe, fique aqui por um instante e pergunte a si mesmo, com sinceridade: o que em mim está sendo sacudido e o que em mim continua observando? Que parte de mim está presa na tormenta e que parte de mim ainda consegue respirar no meio dela? É aí que o retorno começa. Não para uma vida sem problemas, mas para uma forma diferente de habitá-la. Uma forma em que você não precisa esperar o fim de tudo para experimentar paz. Uma forma em que consegue encontrar descanso, mesmo quando ainda existem perguntas em aberto. Uma forma em que a sua alma não fica completamente sequestrada pelo clima do dia. E quanto mais você voltar para esse lugar, mais vai reconhecê-lo. Ele se tornará mais familiar, mais acessível, mais seu. Não porque você o criou, mas porque ele sempre esteve aí. E agora você está aprendendo a habitá-lo outra vez. Isso também é esperança. Não uma esperança ingênua que acredita que nada difícil voltará a acontecer, mas uma esperança madura, que sabe que quando acontecer, nem tudo em você será destruído. Que haverá um lugar interno ao qual você poderá retornar. Um lugar que não depende de que o vento pare para existir. Um lugar que a tormenta não pode arrancar de você. Porque a tormenta pode tocar muitas coisas, pode desorganizar seus planos, pode cansar a sua mente, pode entristecer o seu coração, pode confundir você por um tempo, pode fazer você se sentir pequeno, pode até fazer você tremer, mas não pode levar o que há de mais verdadeiro em você. Não pode roubar esse espaço interior onde vive uma paz mais profunda do que as circunstâncias. Não pode tirar de você o acesso à sua própria profundidade. Não pode apagar completamente o lugar onde você continua sendo você, mesmo em meio ao caos. A paz não vem depois da tormenta. Ela não está reservada para o futuro. Não está esperando do outro lado da dificuldade. Não depende de um dia perfeito que talvez nunca chegue. A paz vive dentro de você, debaixo da tormenta, debaixo do ruído, debaixo do medo, debaixo da urgência, esperando ser reconhecida. E encontrá-la não exige perfeição, exige honestidade, exige presença, exige profundidade. Exige parar de procurar apenas do lado de fora aquilo que também precisa ser encontrado do lado de dentro. Você tem acesso a esse lugar. Sempre teve, mesmo que tenha se esquecido, mesmo que tenha se afastado de si, mesmo que agora tudo pareça confuso por dentro. Ele continua aí, esperando você, quieto, firme, real. A tormenta é real, sim. Mas ela não é o que existe de mais profundo em você. E quando você se lembra disso, alguma coisa muda. Talvez não do lado de fora ainda, talvez não imediatamente, talvez não de uma maneira que os outros consigam ver, mas dentro, sim. Dentro começa a surgir espaço. Dentro o ar começa a chegar mais fundo. Dentro o medo deixa de ocupar tudo. Dentro você se recorda de que não precisa esperar a vida ficar perfeita para voltar à paz. Porque a paz não vem depois da tormenta. A paz vive dentro de você. E a tormenta não pode tirá-la de você.